Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Vargas, host do podcast Múltiplo, apresentando para vocês o episódio número 9. E hoje eu estou muito feliz, mais do que o normal. Por quê? Porque, como vocês já me conhecem aqui por algum tempo, tenho sede de conhecimento. E eu sei que o dia de hoje vai ser um dia assim, ó, de muito aprendizado, tanto para mim quanto para vocês. Vamos falar de um assunto muito delicado, tá? É algo muito importante e é mais evidenciado nesse mês, que é o mês de setembro, que a gente está lançando o primeiro episódio do Múltiplo, tá? Deste mês. Então, a gente vai falar sobre o que, Júnior? O que a gente vai falar aí? A gente vai falar sobre suicídio, né? Trouxe aqui hoje, tivemos a oportunidade, o privilégio de trazer alguém que se especializou nessa área. Ela trabalha tanto com crianças, jovens, adolescentes, tá? Ela é Suicidologista. suicidologista, até difícil de falar, de pronunciar essa palavra, mas é nisso que ela se especializou. Ela vai trazer todo esse conhecimento para a gente, vai nos ajudar, para nos agregar e fazer nos evoluir. Muito obrigado, Zanetti, por estar presente aqui conosco, por aceitar esse convite, né? Eu fico muito agradecido e muito honrado pela tua presença aqui. Ô, Júnior, eu que agradeço muito e ter a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão tabu, né? E que às vezes as pessoas pensam assim, cara, como é difícil, né? E acho às vezes melhor não falar, né? Então, assim, eu acredito assim que essa é a oportunidade para a gente entender um pouquinho mais, né? E pensar, né, o que que faz uma pessoa, né, querer tirar a sua vida. E essa oportunidade eu agradeço muito, né? E eu fico sempre muito feliz porque é um assunto que eu acho que a gente precisa falar, mas a gente precisa falar com responsabilidade, sabendo que tem do outro lado tem pessoas que em sofrimento, pessoas que com dores, né? E a gente precisa escutar, entender a dor do outro, né? E respeitar a dor do outro. Exatamente. Esse é um tema delicado, mas a gente trouxe aqui o melhor que a gente tem, né, Gabi? É o melhor que a gente tem na área, Referência. referência para falar sobre esse assunto. Então, bora lá, Zanetti. Bora, Vamos vamos lá. começar assim, ó. Quem é a Zanetti? Bom, a Zanetti é uma pessoa, né, com seus 46 anos de idade, e eu tenho muito orgulho de dizer a minha idade, porque eu digo assim, a gente está aí nessa vida e para viver e as experiências são para mostrar, né? Então não tenho vergonha da idade, né, Júnior? Eu falo abertamente a minha idade e nessa minha idade eu tenho alguns contos e trajetórias que eu preciso trazer, até porque para vocês entenderem por que eu caí na suicidologia, né? Porque essa palavra tão difícil, né? E porque às vezes eu falo que eu sou suicidologista e as pessoas que é isso, né? Nossa, eu nunca ouvi essa palavra, né? Eu nunca ouvi esse estudo. Existe, né? Que nem hoje eu escutei, existe? Existe, pessoal, existe. E o que que é a suicidologia, né? A suicidologia, ela vem para estudar as dores e sofrimento das pessoas, né? Que em algum momento pensaram ou tentaram ou cometeram suicídio. Então, ela vem para esse cuidado com o ser humano, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho, né, por que que eu caí na suicidologia, né, que é um tema que às vezes as pessoas preferem deixar quietinho, Deixa né? quieto. Então, assim, eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? E morei aqui em São Leopoldo desde de jovem, né? E eu não sou formada desde sempre em psicologia, não, né? Eu venho do comércio, trabalhei sempre no comércio e fiz administração de empresa. Eu tenho uma formação em administração de empresas. Mas eu pensava em que queria mais, né? Eu gostava dessa formação, mas assim, eu me via na psicologia, né? E passou o tempo, e meu marido foi convidado a morar no Nordeste. E nós fomos, né? Uma experiência assim, a gente foi para o Nordeste. A gente foi, eu, meu marido e meu filho, nós três lá, se aventurar no Nordeste, né? Eu digo que é um outro mundo, né? São pessoas maravilhosas, acolhedoras, e a gente foi muito bem recebidas. Chegando lá, eu fiquei sem trabalhar, porque a gente foi pelo trabalho do meu marido, e ficou um pouco aquele vazio, sabe?
Gente, é uma história grande, eu vou contar. Bora lá. E aí, nesse meio tempo, eu recebi uns amigos, uns colegas do meu marido, que o meu marido era seminarista, e a gente recebeu na nossa casa, e um deles era psicólogo. E aí ele falou que ele era psicólogo e tal, e eu falei assim, nossa, sempre pensei em fazer psicologia. E ele olhou para mim e disse, e por que não fez? E aquilo ali é meio que um tapa na cara, tipo assim, tá, e por que que tu não faz, né, a psicologia, se é a tua vida, é o que tu quer, né? E aí no outro dia, isso era um domingo, na segunda-feira eu já fui procurar um curso de psicologia. Porque aí eu pensei, não, se eu quero, tem que ir atrás. Aí meu marido me apoiou, a gente viu um curso, o que eu queria e tal. Fui estudar. Chegando na psicologia, fui muito bem recebida, né? Até porque eu tinha uma maturidade, acho que também isso aí ajudou, né? E quando eu fui direto para psicologia, eu falo pouco, né, Júnior? Tu já Sim. percebeu que eu falo pouco, né? Bora lá, tá E bem. aí eu falo pouco e eu cheguei na psicologia, os professores já perceberam que eu tinha essa capacidade de falar, interagir com as pessoas. E eles me convidaram para fazer eventos na faculdade. E adorei, né, fazer eventos, estar com o pessoal, conversar com as pessoas lá, né? E era uma turma enorme, né? A minha turma tinha 80 alunos. E a gente começou na psicologia. E no primeiro evento que eu fiz foi sobre prevenção ao suicídio. Era no Setembro Amarelo e era sobre suicídio. Segundo evento que a gente fez lá foi Outubro Rosa. Por que que eu trago isso para vocês? E vocês já vão entender por que que eu trago sobre prevenção ao suicídio e Outubro Rosa, esses eventos que marcaram muito. Porque eu já na faculdade, daí fazendo os estágios lá, a gente começa muito cedo os estágios, já no terceiro semestre a gente já começa os estágios propriamente dito. E a gente foi para a escola. Para as escolas, eu me deparei com alunos com autolesão, né, e ideação suicídio. E aí os professores nos pediram para nós fazer algum projeto para esses alunos que estavam com autolesão ou com ideação, né? Só que nós éramos só alunos, mas a gente encarou aquilo ali, a gente fez um projeto muito bonito de relaxamento para as pessoas, para os adolescentes diminuir um pouco a ansiedade, sabe? E eles estavam muito com essa ansiedade, não tinham para quem falar, então eles chegavam para a gente e assim, dava para ver a angústia que eles tinham. E a gente fez esse projeto e foi muito bem aceito. Inclusive, a gente fez até para os professores depois, né? Aí, continuando, já acendeu uma luzinha, né? Nesse ir para ver esses alunos com essas ideações e com essa vontade de tirar a sua vida, né? Passou o tempo, logo em seguida, eu descobri um câncer de mama. E aí é que eu digo a relação, né, da prevenção ao suicídio ao Outubro Rosa. Eu descobri um câncer de mama, né? E quando eu descobri esse câncer de mama, o médico me perguntou o que que a gente. Eu perguntei para ele o que que a gente faz então. E ele disse: Olha, vamos ter que tirar. E eu sempre conto essa história porque eu acho muito interessante, porque eu disse assim, tá, o que que a gente tem que fazer? Não, vamos tirar. Eu disse, então eu já quero tirar as duas mamas, né? Eu quero resolver logo o problema. E aí ele brincou comigo, mas você tá pensando que é a Angelina Jolie? Daí eu disse, se eu tenho problema, eu preciso resolver. Então o que que eu digo? Eu nunca vi o problema em si, eu queria a solução. Eu nunca pensei que eu ia morrer, que eu queria viver, né? Então eu olhava sempre para a vida e pensava que eu ia viver mesmo. Aí passou, fiz o tratamento e tal, né? Inclusive, depois eu fui convidada a fazer lá na faculdade no Nordeste, a gente faz um chamado OSCE. Todos os estudantes de psicologia, a gente tem que passar por tipo uma provinha, tipo a OAB, que a gente faz, né, que os advogados fazem, a gente tem que fazer essa provinha. E eu fui convocada para ajudar o pessoal ali, a organizar e participar, treinando os atores a fazer essa provinha com os estudantes. E foi bem interessante, porque eu estava no tratamento, estava fazendo radioterapia, né? E fazia radioterapia e ia pro OSC. Fazia radioterapia e ia pro OSC. E os meus colegas, mas tu pode pedir para ti deixar de fazer, né? Os professores vão entender. E eu não quis, eu quis continuar. Eu disse, não, eu tô bem,
eu posso fazer. Eu tive a sorte de descobrir esse câncer de mama logo no início, fazer a cirurgia, deu tudo certo. E hoje eu tô podendo fazer, então eu vou fazer. Aí eu fazia a radioterapia e ia para o OSC. Deu tudo certo, fiz tudo isso, né? Mas nesse meio tempo a gente se mudou e a gente foi para João Pessoa, na Paraíba. Chegando em João Pessoa, na Paraíba, logo no início a gente foi para a clínica e a gente atendia as pessoas da comunidade. E começou a chegar para mim pacientes com ideação suicida. Pessoas que ou já tinham tentado, ou tinham o desejo de tirar sua vida, ou tinha passado por alguém da família que tinha cometido o suicídio em si. E isso me impactou bastante, porque eu ainda estava em tratamento. E eu pensava assim, que dor que essa pessoa está sentindo, que essas pessoas estão sentindo, que fazem com que elas queiram tirar a sua vida, enquanto eu quero ganhar minha vida. E isso me impactava muito, mexia muito comigo. Sabe, Júnior? Eu ficava pensando assim, gente, que dor é essa? Porque a lei da vida, o que que é? A gente sobreviver, né? Então a gente vai lutar a todo momento para viver. E aquelas pessoas estavam querendo tirar a sua vida, que é de mais precioso. Então, para mim, tinha algo ali. Parecia que a vida estava me cobrando algo. E nós da logoterapia, depois eu vou falar um pouco da minha abordagem, a gente fala assim que a vida às vezes te cobra. E eu tava pensando, o que que a vida tá me cobrando, né? Pela terceira vez aí eu nesse momento ali querendo viver e outras pessoas querendo tirar a sua vida. E eu cheguei para minha orientadora, como eu já tinha um curso, né, uma graduação, eu poderia fazer uma pós. E pedi para essa minha orientadora um curso, uma pós em suicídio, né? Nem sabia que existia, e eu disse, deve existir, né? E ela disse que não conhecia até o momento, mas que podia ver. E eu fui atrás, comecei a procurar e encontrei, né, um curso da Karina Fukimutsu, em São Paulo, e já me matriculei, já amei o curso e já comecei a entender um pouco sobre a prevenção ao suicídio, né? E uma das histórias que me impactou também muito foi essa. No primeiro atendimento, uma pessoa me entrega uma lâmina. E essa lâmina, ele me entregou, né, no primeiro atendimento, e eu olhei assim, o que é isso? Eu lembro que eu perguntei para ele. Ele me respondeu, se não tivesse dado certo hoje, eu tinha tirado minha vida. Bah, E ele forte. falou, nossa, Isso aí é tu escutar forte. isso? Tu, um estudante, escutar isso? Bah. Aí eu disse assim, gente, a vida tá me dizendo alguma coisa, eu preciso entender. E foi aí que eu decidi, não, eu preciso estudar. Só que eu não posso simplesmente atender essas pessoas raso, né? Sem nenhum conhecimento, né? Então eu precisava entender, precisava estudar, e aí eu me dediquei muito, comecei a estudar, comecei a ler muito, devorava os livros de prevenção ao suicídio, sobre luto, sobre morte, sobre tudo que tinha em relação à prevenção, né? E aí fui me especializando, fui estudando muito, né? E eu acho assim que eu tinha essa demanda. Então, assim, meus colegas estavam atendendo relações e para mim estava chegando muitas pessoas com ideação suicida, sabe? Então, eu pensei, alguma coisa tem aí. E aí resolvi, eu estudei também, terminei, né, a pós. E desde então eu venho me dedicando à prevenção ao suicídio. Que eu sempre digo, né, é a prevenção pós-venção, né, processos autodestrutivos e luto. Mas eu sempre digo que eu prefiro trabalhar com a prevenção, né, do que a pós-venção. Mas também a pós-venção a gente trabalha, né. Quanto tempo faz que se formou, que deu esse período? Se formou em administração, daí tu foi já, daí Bastante tempo. Eu depois... sou péssima com números, Ah, tá? Tu já deve saber, quem é da psicologia não fala em números, Júnior. Mas, assim, deu bastante tempo da administração para psicologia, né? Aí, mas, desde então, né, da suicidologia, e eu acho interessante a gente dizer que a prevenção que a gente fala é essa prevenção responsável que a gente quer, né? É a gente falando hoje sobre suicídio,
mas no intuito de prevenir, né? Que, como eu estava falando hoje, eu estava vindo de uma palestra com adolescentes, né? Então a gente tem que saber como a gente vai falar, como a gente vai chegar e trabalhar essa prevenção com responsabilidade. E quando eu digo responsabilidade, não adianta a gente achar que não tem, que não existe, né? Não adianta a gente varrer para debaixo do tapete, porque existe, né? Porque acontece o suicídio. E quem nunca ouviu falar em suicídio, né? E a OMS fala que para cada um suicídio, ele impacta em torno de 135 pessoas. Então eu sempre me pergunto, e é o que eu trago no livro, se impacta tantas pessoas, será que a gente não tem, né, a responsabilidade de entender um pouquinho sobre a dor do outro, né? É esse o convite que eu trago, né? Da gente pregar e escutar, a gente emprestar os nossos ouvidos, né? A gente emprestar os nossos abraços e, por que não, o nosso respeito à dor do outro. Que às vezes a gente tende a julgar, Julgar? não é? Julgar. Primeira coisa, às vezes, quando tu escuta alguém tirou a vida, o que que a gente fala? Ah, já deve ter escutado num rádio, alguma coisa assim, né? E alguém disse, porque brigou com o marido, porque tirou a vida porque tá endividado. Então, assim, às vezes é muito fácil a gente julgar e já dizer assim, tinha tudo. Ele tinha tudo e tirou a vida, né? Mas a gente, às vezes, não empresta os nossos ouvidos, né? E a OMS diz que o suicídio é multifatorial, né? São vários fatores. Não é um fator, né? Então pode ser vários fatores o suicídio. Eu te perguntei ali, primeira da pergunta, sobre quanto tempo faz, porque a minha segunda graduação também é psicologia, e no curso de psicologia Uhum. muitas pessoas que estão fazendo, que já são graduadas e estão migrando. Eu nunca vi Sim. um curso que tem tantas pessoas que migram, né, para Por que psicologia. será, né, Júnior? Olha, muitas pessoas mesmo, né? Muitas pessoas mesmo. Uhum. Mas tu falando agora nessa questão de responsabilidade, tá? E tu já tocou no livro, né? Queria que tu Uhum. apresentasse o teu livro também, que é Voz do Sofrimento, Entendendo o Suicídio, Além da Dor, que é exatamente aquilo que tu falou agora, né? Pra Uhum. gente entender e ter esse respeito pela dor Exato, do outro. Então isso vai exato. além da dor. Além da dor, né? É justamente o que eu trago, né? Julgar, né? É fácil. Difícil é entender que dor é esta que essa pessoa está sentindo que faz com que ela tire o seu bem maior. Porque é um bem maior, né? O que a gente recebe, né? O dom da vida, né? E aí alguém querer tirar a sua vida, que dor que ela está sentindo. E será que nós não temos essa responsabilidade? Se ela impacta tanto na gente, né? Impacta na escola, com os coleguinhas, né? Impacta no trabalho, impacta na comunidade, na sociedade inteira, né? Então, assim, será que a gente não tem a responsabilidade de saber, de conversar, saber escutar quando alguém está sentindo, né, uma dor, e a gente chama de dor existencial, porque vai desde um relacionamento que acabou, um relacionamento abusivo, um, abusos sexuais, abusos né, psicológico, né? Então vai todas essas dores que a gente chama que pode acabar, né, no suicídio. E quando tu trouxe ali também sobre que é multifatorial, né? Uhum, Então não é uma questão isolada. Terminou com o namorado. Exemplo, né? Que tu usou agora, uhum. terminou com o namorado. Não é porque ela terminou com o namorado, mas sim porque teve outras coisas que. E ali foi o. O start, né? Foi o gatilho, né? Foi que acabou acontecendo. Claro que são vários determinantes, né? Então, assim, e às vezes a gente pode dizer assim, nossa, mas essa pessoa não deu nem indício, né, Júnior? Quantas pessoas a gente fala assim, Famosos, né? né? Principalmente acontece isso, né? Isso, Humoristas que estão é. completamente animados ali e de Uhum, repente. uhum. Mas o que que será que às vezes ela não escondeu ali, não deixou subentendido, né? Então, às vezes, a gente não são só palavras, não são só palavras que a gente precisa ouvir, às vezes um olhar, né? Às vezes um gesto, né? Então, assim, a gente
tem que, eu acho que, prestar mais atenção, né? Hoje a gente não tem essa coisa de olhar, de parar, de respeitar o outro, né? Mas eu não quero fazer isso. Ah, mas por que que tu não quer fazer, né? Como se todo mundo tivesse que ser igual, né, Júnior? Todo mundo tem que seguir essa caixinha aqui, todo mundo tem que ser igual, se enquadrar nesse grupo aqui. Se tu não tiver nesse grupo, você tá diferente, né? Então, é mais ou menos isso, né? E a gente vai percebendo, né, os lugares, agora tu falou de ser igual, e essa pressão, talvez, Sim. porque acredito que o Japão é o país que tem mais suicídio. Suicídio. Suicídio, né? Uhum. Então, lá tu vê que é muito mais, parece que uma pressão pela excelência, né? É, E trabalho, e eles levam muito a sério aquilo, e tu vê que parece que essa pressão o ser humano ele não tá preparado, parece, sim. para conseguir absorver tudo isso, né? Sim, eu costumo dizer assim que hoje tem umas palavrinhas que estão muito em uso, né? Ah, eu tô procrastinando. Uhum. Hoje eu não fiz nada, como eu procrastinei, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, ou palavrinha que eu tenho pavor disso, sabe? Começou quando meu filho era adolescente, e aí ele falava, nossa, eu tô procrastinando, procrastinando. Eu assim, meu Deus, vai brincar, vai conversar, vai fazer outras coisas. E ele já botava as tarefas, assim, e aqueles processos e tal, que tinha que fazer, as planilhas e tal. Ele é muito organizado, e eu sempre ficava pensando, caramba, isso é procrastinar? Eu hoje até falei para os adolescentes, gente, hoje eu tô com preguiça de fazer isso e eu não vou fazer, mas amanhã eu faço, né? Então, assim, é aquela questão assim, parece que as palavras, elas estão definindo as pessoas. Ah, eu sou procrastinador. Gente, a gente tem que cuidar com isso, né? Ah, gratidão. Então, assim, a gente está meio que se nomeando às vezes pelas palavras, e eu costumo dizer assim: cuidado com essas palavras, né? Ah, procrastinador. Né? O que que é o procrastinador? Ah, deixou de fazer algumas coisas, né? E aquilo ali a gente vai deixando como um defeito muito grande, como se a gente não pudesse, em algum momento, parar, respirar, olhar um filme, né? Pensar um pouquinho, deitar um pouquinho, descansar um pouquinho. É como se a gente estivesse sempre na produção, né? A gente é movido pela produção. Né? Hoje, se a gente não tá produzindo, parece que tem um vazio. Tá um vazio. Meu Deus, eu procrastinei eu sou hoje. um inútil, não presto pra nada. Exatamente. Mas a gente tem que cuidar o impacto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? E eu gosto muito de um livro que fala A Sociedade do Cansaço, o nome do livro. É maravilhoso. É do Byung-Chul Han. Ele agora fugiu o nome. Depois eu falo. Uhum. Mas ele fala dessa sociedade do cansaço que nós vivemos, que a gente tem que produzir, que a gente tem que fazer, que hoje nós temos o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos de casa, né? Quantas pessoas trabalham de casa, né? Home office, né? Mas esse home office tem que hora que termina? 8 horas, 9 horas, 10 horas, né? A gente tem liberdade, né? Essa sociedade do cansaço tem a liberdade, mas é uma liberdade um tanto quanto questionadora. Por quê? Como que eu tenho liberdade se eu não posso sair antes das 8 horas porque eu preciso mandar um e-mail, eu preciso olhar meus e-mails, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? Então eu acabo acumulando mais tarefas, né? E eu fico mais cansada, né? Antes nós éramos uma sociedade disciplinar, né? O Byung-Chul Han fala que nós éramos uma sociedade disciplinar, que era da disciplina. Então, davam as tarefas, nós tínhamos horário para entrar e horário para sair, né? E a gente tinha aquelas tarefas. Deu o horário às 18 horas, eu pegava minhas coisinhas e eu ia embora. Hoje não. Hoje nós somos a sociedade, né, do cansaço, né, no caso, mas porque a gente pode fazer home office, a gente pode fazer o nosso horário, porém, a gente bota muito mais tarefas, né? Mas eu preciso dar conta de tudo, É isso aí. né? Parece que quando tem um horáriozinho vago, tem que botar. Eu sou uma pessoa que é Multitarefas? multitarefa, e por isso o nome do múltiplo. Múltiplo. Olha, bem sugestivo. Porque é muitas atividades, né? Eu tenho TDAH, enfim, mas parece que daí minha cabeça, ela
Tem que estar sempre trabalhando. Tem que estar sempre trabalhando. Se eu não tiver fazendo alguma Mas coisa, aí, parece que já não. Ou tem que estar treinando, ou tem que estar lendo, ou tem que estar trabalhando, ou, sim. sabe? Mas aí, Júnior, eu te pergunto, isso te causa algum sofrimento? Parece que me causa um sofrimento quando eu não faço essas coisas. Tá, porque assim, o que que a gente precisa entender, tem que ter um equilíbrio, tem que, tá? Porque isso em algum momento pode te dar uma estafa. Sabe o que é uma estafa mental, né? Que é aquilo que tu pega tudo pra ti, tu tem que dar conta de tudo. Chega um momento, Uma exaustão. uma exaustão, chega um momento que você, cara, eu não consigo mais. Uhum. Não dá, não consigo. Duvido que em algum momento não passou por isso. Sim. Não, assim, ó, você quer saber se eu tô mal, é quando eu paro de falar. Porque Pois é. pra mim, parar de falar é muito difícil, né? Que eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar. Se eu ficar quieto, sem falar, tu pode saber que eu tô assim, ó, não porque eu não quero, mas porque eu tô Sim, no último. no último, no último, no E o último, que que no tu último. faz? Sei lá, eu durmo, passa. Eu não, Olha só, gente, a gente tá falando de saúde mental e aqui. no outro dia, lá, tamo lá de novo. É, mas aí que tá, né? A gente precisa ter essa ideia, ok, né? Eu sou Aham. multitarefas, eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo, tá? Mas e assim, quando bate essa estafa mental, tá? Ela pode te causar inúmeros sofrimentos, inclusive o corpo pode sentir, porque o teu Uhum. corpo fala, Sim. né? Em algum momento tu pode ter o quê? Contratura. Dá umas É, contraturas, porque eu lembro que teve uma época, principalmente no final do ano, assim, que daí aqui é mais pauleira ainda, que daí tem todas correto. as questões. Grau B, faculdade. E daí é uma loucura, assim, ó. Daí eu treino bastante também. Sério, eu me encho de contratura. Uhum. E é só, mais é pela atenção, assim, de tudo. Eu tenho que dar conta, tenho que dar conta, tenho que Tá, dar conta, mas tenho que tu dar conta. treina ainda. Treino. Isso é bom porque ele faz esse desgaste, entendeu? Uhum. Mas nós temos uma outra coisa, o que que hoje está muito evidente entre jovens, adolescentes, adultos, idosos e não tem idade. O que que é? O que que a O- gente sente? O que que a maioria das pessoas vem dizendo? Tu diz em qual sentido? Olha, o que que eu sinto? E aí as pessoas vêm dizendo o que que assim, eu tenho ansiedade. Ah, Eu ansiedade. sou ansioso, Aham. né? Hoje as pessoas vêm com diagnóstico fechado por eles mesmos, né? Eu sou muito ansioso, né? Eu sou muito ansioso, né? Eu tenho ansiedade, eu sinto ansiedade, né? Então, isso tudo pode levar à ansiedade, né? Eu tenho depressão, né? Mas nada mais às vezes pode ser essa questão de muita coisa ao mesmo tempo e dar essa sensação de exaustão, essa sensação de ansiedade, essa sensação de que não vai aguentar, entende? Quando tu desacelera, né? Eu sempre digo, às vezes chega as pessoas lá, né? E muitas vezes acontece isso na clínica, já chega, eu tenho depressão. Deus, então tá, vamos ver, o que que é que vem sentindo que tem depressão? Não, eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu tô muito cansado e venho sentindo isso. Tá, mas quanto tempo vem sentindo isso? Faz uns 15 dias, um mês que eu tô sentindo. Opa, depressão, 15 dias, um mês? A gente sabe que não pode ser, né? Tem que ser algo mais, né? No mínimo aí 3 meses, né? E aí a gente começa a perguntar de novo. E tem vários fatores que a gente começa a levantar, né? Nosso Rio Grande do Sul, aqui o nosso clima é uma maravilha, né, Júnior? É. Né? Só chove, Chove, né? Frio, né? E É é isso aí. comprovado em outros países que chuva e o tempo mais fechado, ela causa, as pessoas ficam mais deprimidas, né? Então, às vezes, eu acabo trazendo isso para eles também, né? Idade, né? A forma do trabalho, como é que tu vem trazendo isso no teu trabalho? Como é que o teu trabalho tá? Mas eu não tô dando conta, mas eu preciso dar conta disso tudo, eu tenho tarefa e eu não tô conseguindo dar conta de tudo, né? E aí a gente chega nessa exaustão. Eu tenho um pouco de medo até às vezes de chegar assim, sabe? Porque eu sei que eu já cheguei no muro, na linha, porque é muita coisa, sabe? Era muita coisa, principalmente no ano passado, assim, aconteceram várias situações que estavam fora do meu controle e umas parecia que não estavam no meu controle, mas eu tomei as decisões erradas. Então aquilo ali foi assim, um turbilhão, assim, sabe? E como a minha cabeça não para de pensar um minuto,
É, é verdade, parece que eu tô sempre pensando em, tipo assim, não é uma coisa só, é 10 coisas ao mesmo tempo. Uhum, Foi bem difícil. Mas uhum, uma das coisas que eu faço é que uhum, nem, o treino, daí uhum, eu tenho meu momento de leitura sempre, porque parece que o momento de leitura ele me sim, desacelera, uhum. eu tenho que ficar prestando atenção ali. Mas mesmo assim, eu tô lendo ali quando a minha cabeça Saiu. já saiu Deu volta. uma Deu volta. uma volta no mundo e voltou. E eu continuo lendo e lá pensando em outra coisa. Aham, É muito louco, sabe? Muito louco. sim. Mas quando tu fala agora, entrando mais no aspecto, né, Uhum, suicídio, tá? uhum, Indícios, assim. Vamos uhum, começar pelos indícios, né? A gente até uhum, teve aquela conversa antes ali, uhum, e a gente pergunta também pro telespectador e pro público, quem aqui nunca pensou em se matar? uhum, Eu já pensei em me matar. uhum. Já passou aquele coisinho assim na cabeça, assim, ah, Né? Pois é. não, sei lá, entendeu? Será que não é mais fácil, né? Sim, e às vezes a gente acha que é tão difícil de pensar isso, né, Júnior? A É. gente fala assim: "Ah, será que é um assunto tão difícil mesmo? Será que em algum momento a gente não parou para pensar?" Então, assim, tá mais pra gente entender que o que que leva a gente parar ou as pessoas pararem, nós pararmos para pensar, assim, em tirar a nossa vida, né. O que que vem, né, nesses pensamentos. E aí a gente essa pergunta que tu trouxe, quais os indícios, né. Então, assim, para os adolescentes, né, aquele adolescente que é mais agitado, né, que está sempre extrovertido e de repente ele começa a se fechar. Aquele adolescente, hoje as crianças também, Júnior, não é só adolescente e adulto, então até as crianças hoje elas dão indício, inclusive de autolesão, né, e inclusive de falta de sentido na vida, né. Elas trazem questões como começar a puxar o cabelo, né, se autolesionar, bater na parede, né. Tem crianças também com esses comportamentos, né. Então, assim, aquela criança, assim, que às vezes não quer ir para a escola, né, vamos começar pelo desenvolvimento certo, Sim. então, pela a criança que não quer ir na escola, né. Gostava de ir na escola, depois não quer mais, né. Ou apresenta alguma coisa, assim, falando de algum amiguinho, que um amiguinho fez isso, que ela veio chorando, né, da escola, veio falando da prof. Então, alguns comportamentos assim, eles vão se fechando. E às vezes a gente não está preparado para escutar, né. Adolescentes, vêm muitos adolescentes para a clínica, muitos. E a gente está preparado para escutar eles? A gente está preparado, às vezes, para chamar eles de aborrecentes, né. Quem nunca olhou para um adolescente, às vezes, diz: "Ai, aborrecente", mas a gente, às vezes, não para escutar eles. O que que eles estão passando na escola, né, porque a gente sabe que é um momento, é uma idade de descoberta, né, é uma idade que eles estão se descobrindo ali, querendo fazer parte desse grupo, daquele ali, né, uma busca de identidade constante, né. Porém, também é uma briga, né, é um grito ali querendo buscar, eu adoro aquela música do Arnaldo Antunes, mas quem canta acho que também é o Nando Reis, "Não Vou Me Adaptar". Eu amo essa música, porque ela descreve bem os adolescentes. "Não vou me adaptar, né, não consigo me adaptar com esse mundo, com essa adolescência", né. Então os adolescentes buscam essa ao mundo, né. Então é uma coisa de querer deixar essa adolescente e querer e chegar um pouquinho aí mais no adulto ali, né, e é uma briga. E aí eles encontram aqueles adolescentes que não se fecham aqui, vai para outro grupo, às vezes não dá certo e às vezes eles começam a se fechar entre eles. E às vezes não levam para os pais, né. Muitos pais chegam às vezes dizendo: "Ó, meu filho não quer falar, só que eu tô sentindo que ele tem alguma coisa. Que ele tem? Que pode acontecer? Ah, ele tá muito rebelde. Ah, não quer ir pra escola. Ah, se tranca no quarto, não quer falar mais com a gente". Então são várias, situações, assim, que a gente pode: "Opa, alguma coisa não tá aí, não tá certo", né. E às vezes a gente só julga, né: "Ah, porque ele é aborrecente". Mas o que que esse adolescente está passando? Às vezes um bullying na escola, né, às vezes brigas, às vezes um professor ali que, né,
às vezes, a identidade até de gênero, né? De se identificar, né? Então, assim, não saber como falar para os pais, né? Então, assim, tem vários motivos, né? O adulto no trabalho, né? Relações, né? Relacionamentos também, né? Términos de relacionamentos, às vezes vão se fechando também, vão ficando mais deprimidos, né? E chega algum momento que às vezes não tem nem com quem conversar, né? Então são várias situações, vários. Eu lembro de uma vez que aconteceu no. Eu fazia Senai na época, faz uns 16 anos mais ou menos. Uhum, Eu era adolescente ali, né? E daí a gente tinha todos colegas de diversas personalidades, né? uhum, Mas eu sempre tive aquela. Eu sempre fui conseguir me comunicar muito fácil assim, com as pessoas, fazer amizade, tudo. E a gente tinha um grupo bem fechado, assim, e tinha um colega que não parecia que não fechava, né, no não grupo. interagia. Uhum, Não conseguia. Parecia que uhum, ele era uhum, diferente, assim, dentro do que a gente vivia ali e tal, sim. naquele quesito adolescência, assim, sabe? Que tudo é engraçado, tudo é piada. Uhum, E tá, daí teve uma vez que aconteceu um fato bem marcante, assim, né? É até por isso que eu vou falar. Nós estávamos lá e tal, turma rolando. Só que daí cada vez que tu finalizava uma peça que tu fazia, né? A gente fazia peça, tu tava mexendo em fresa, em torno, assim. aham. Tu terminava aquela peça, tu tinha que limpar tua máquina após o horário de serviço, que tu trabalhou na máquina. E aquele colega, ele sempre ficava, tipo assim, ele atrasava, o professor só deixava as pessoas saírem, porque depois que todo mundo tivesse com o torno limpo, a fresa limpa. E aquele colega era o único que ficava, ele Por ficava mais último. tempo para fazer a peça dele, para tentar terminar a peça dele, e daí atrasava toda a turma. E ele fez isso uma vez, aí todo mundo quieto, né? Daí ele fez outra 2 vezes. E daí na terceira vez que ele fez aquilo ali, ele sofreu um boicote, assim. Todo mundo deu uns tapas nele. E as gurias falaram também. As gurias falaram assim, Hum, bah, porque não tem meu pai que vem me buscar, que não uhum, sei o quê. Daí depois daquele dia ele não veio mais. uhum. Mano, aí todo mundo, né? Bah, não veio mais. Daí já era aquele. Ah, fulano Sim. não veio, fulano não veio, fulano não veio. Daí passou uns 3 dias, apareceu o pai dele lá. Não lembro se foram 3 dias, uma semana, assim, apareceu o pai Aham. dele lá. E a gente viu que tinha um cara, como eu sabia que era o pai dele, né? Conversando com o professor lá e tal. Daí, de repente, terminou lá a conversa, o professor veio, mandou todo mundo parar e falou pra nós que ele tinha tentado se matar. Olha isso. E daí, sabe quando todo mundo se sente culpado Uhum, no uhum, último, assim, todo mundo uhum. ficou assim, tipo. "Ah". Daí o professor falou. Marcou, né, Júnior, essa experiência? Não, e daí, sabe o que ainda é o mais complicado que eu quero daí também, agora que a gente vai entrar nesse assunto? Uhum, Porque ele voltou depois. uhum, E daí a gente não sabia como agir com aquilo ali. Eu não sabia se eu uhum. pedia desculpa, eu não sabia, né? Porque todo mundo ali falou, bah, vamos lá, tá na hora e tal, né? Pra nós, naquela época, a gente só tava querendo cobrar que ele limpasse a máquina na hora que todo mundo limpasse, Uhum. entendeu? Pra todo mundo sair na mesma hora. Mas a gente não sabe, isso que tu falou, a gente O não sabia impacto que teve o para ele, né? impacto que tem na vida dele e os outros fatores, de repente, que já existiam na vida Isso. dele. E aquilo ali foi só um tipo assim, ah, meu, quer saber? Sim. Né? E o professor trouxe ainda detalhes, que ele foi para a escola no outro dia, daí foi na escola, né? Daí ele entrou dentro do banheiro e se cortou os pulsos e daí Caramba. teve ambulância, daí acharam ele dentro do banheiro, tipo assim, todo Ah, sanguento. Foi uma loucura, sim, foi sim, uma sim. loucura. E daí aquilo ali, né, que eu queria entrar agora é isso aí. Tu falou, ah, tem esses indícios, né, que Uhum, uhum, podem gerar, mas e quando acontece assim, alguma uhum. coisa também para essas pessoas que estão na volta, porque elas sofrem também bastante, né? Sofrem, sofrem. E aí eu te digo assim, ó, eu sempre digo que a comunicação, a gente falar, né, com as pessoas é a melhor coisa que tem, em todos os sentidos. Seja num relacionamento, né, um casal, seja o pai com os filhos, né? Ah, chega os pais lá, ah, eu não tenho diálogo. E o que que tá faltando, né? Uhum. Diálogo? Então, vamos conversar, né? E hoje se fala muito na comunicação assertiva, né? O que que é essa comunicação assertiva? Nada mais é do que a gente pegar e sentar e conversar e perguntar, né? O que que eu posso fazer para te ajudar? Então, assim, eu sempre digo, a comunicação é um dos melhores fatores aí de ajuda, né? O escutar, sim, também,
né? E um primordial, lógico, eu diria que é o primordial tu escutar também com os olhos, com o ouvido. Eu digo escutar com os olhos porque eu digo a gente observar também, né? Mas com os ouvidos, mas também o se comunicar, ó, tu não tá bem, né? O que que tu tá sentindo? Pode me dizer? Ó, deixa eu te pedir desculpa, a gente fez isso, aquele momento ali, pra gente foi, talvez assim, a gente não queria chegar atrasado, né? Os nossos pais estavam esperando nós ali, Sim. mas provavelmente tu entendeu dessa forma e a gente quer te pedir desculpa. Então, assim, a gente precisa levar essa comunicação, essa fala, né? E essa questão da culpa que tu trouxe é muito falada, inclusive quando já acontece o suicídio, né? Na pós-venção, né? Quantas pessoas às vezes ficam com aquele sentimento de culpa? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que se eu tivesse feito isso, né? E eu sempre trago essa questão assim, claro que todos nós somos responsáveis pela nossa vida, né? A responsabilidade da nossa vida é nossa mesmo, né? Vai acontecer vários fatores, né? Mas assim, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Então a gente pode tirar essa culpa também, entende? Porque pode ter acontecido algumas situações, né? Mas a gente levar essa culpa quando é na pós-venção é um fardo muito pesado para a pessoa que fica. Tu entende? É pesado. É demais. Eu fico pensando que tu fala agora em, tipo, trabalhar com adolescente, tá? Um Uhum, pai, uma uhum, mãe. sim. Por- Imagina a dor. Porque parece que eles falharam. Uhum, Né? Eu acho que parece que passa esse sentimento, assim, de que, meu Deus, eu poderia ter feito mais. uhum, Poderia ter feito alguma coisa, sabe? uhum, uhum. Então, esse cuidado, assim, que eu acho que, nossa, eu não sei como conseguir, sabe, de alguma forma ajudar essas pessoas a saírem disso, sabe? Sim, Ou quem tá vivendo isso também, que tá nos assistindo aqui, o que faz, o que é bem difícil, né? sim. Eu sempre digo que uma dos primeiros fatores é essa conversa, né? Esse Uhum. diálogo. E quando isso acontece, né? A primeira coisa é não culpar, não, a gente não precisa, não tem que achar culpados, tá? Primeiro que não existe culpados, como a gente falou ali, são multifatoriais, então não existe um culpado. E segundo, que é uma sacanagem a gente pegar e trazer esse foco de culpar aquela pessoa que fica, né? Porque essa pessoa que vai ficar, ela já vai ficar com aquela dor da ausência, né? A ausência daquela pessoa. Mas o estigma que acontece, né? Eu falo com pessoas que já passaram pelo suicídio e até na clínica, quando eu estava atendendo os pacientes, eles traziam isso, né? Que eles não eram vistos como o fulano mais. Ele já era visto com aquele que se suicidou. Então, assim, o sofrimento é muito grande. Porque tu perder alguém de causa natural já é difícil, imagina perder para o suicídio. Então, assim, a gente precisa estudar um pouquinho mais também sobre isso, sabe? Entender também que essa pessoa que fica, ela fica com a dor da ausência, né? Com a dor daquele estigma também, né? Daquele questionamento que às vezes as pessoas são muito cruéis, né? Ficam, que nem a gente falou, julgando, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de respeito com quem fica também, né? E com quem foi, não resumir a pessoa a um fato, a uma situação, né? E existe muitas também que a gente pode trazer, Júnior. Se você viu alguém que você percebeu que alguém está sentindo ou tem falado em suicídio ou tem falado que um dia eu vou sumir. Claro que a gente precisa conversar, mas se você viu que tem risco eminente de suicídio, existe o CVV, que é o 188, que é esse número que as pessoas estão preparadas para escutá-las, né? Para atender essas pessoas que estão com algum tipo de dor que não vê, que é insuportável, né? A gente entende assim que é uma dor insuportável, né? Que acha que não vai passar essa dor. Então, o CVV, eles têm pessoal preparado para escutar essas pessoas.
né? Então é importante a gente trazer isso São também, né? psicólogos que estão lá Nem disponíveis, todos são psicólogos, mas são pessoas, né, da tá, comunidade na comunidade, treinados, né, treinados para. treinados para escutar essas dores. Tá, e é 24 horas esse É número? direto. Uhum, é direto. Olha essa Aham. informação. Fora, né, pessoal, que a gente precisa falar que é importante o psicólogo, é importante um psiquiatra, né? As redes de apoio também é muito importante, né? Quem que tá ali mais próximo dessa pessoa que está em sofrimento, né? Então a gente precisa conectar essa rede de apoio, né? E precisa urgente, né, um psicólogo e um psiquiatra para a gente dar essa assistência emergencial. Também tem o 190, né, quando a gente vê um risco iminente também, né, o 190, 192 também. Uhum. E quando tu fala agora da questão de luto daí, Uhum. quando que um luto deixa de ser o luto em si, que deve ser um luto que deve ser vivido, né, expressar aquela Sim. dor e passa uma patologia assim que já pode gerar outras consequências psíquicas. Quando tem um período de tempo de luto, não Uhum. tem? Como é que funciona essa questão? A gente não limita isso, a gente não dá tempo para isso, né? Eu não posso dizer assim, uma pessoa que está 1 ano que perdeu alguém, ela já está doente. Não posso dizer, porque é de cada um, né? É como eu entendo cada coisa, né? Como para mim, como eu sinto. Tem pessoas que vai lidar com o luto, né, e aí eu falo no geral, de uma forma. Tem pessoas que vão lidar de outra forma. Então nós somos muito diferentes um do outro, não dá pra gente dizer: "Ah, se tiver 1 ano, 2 anos vivendo, já tá doente", não tem como a gente dizer. Mas a gente precisa buscar um cuidado também para essas pessoas, né. Tá percebendo que tá ali, que não tá conseguindo ver um sentido para viver, né, a gente sempre diz assim, às vezes essas pessoas perdem o sentido, né. Estava ali com aquela pessoa que era a razão da vida dela, né, que nem tu disse ali, um filho, de repente um pai e uma mãe, e aí perdeu, como é que eu vou viver? Perdeu o sentido, né. Como é que eu vou viver? Urgente buscar um psicólogo aí até para entender, né, buscar um sentido novamente, buscar um ressignificar, né. A gente precisa trabalhar esse luto, né. O que que essa pessoa foi para ela, né, quais os ensinamentos que ela deixou, quais o que trouxe sentido para essa existência deles, né, ali. Então a gente precisa fazer esse resgate, para que isso não fique uma coisa negativa, né, que tenha um sentido, né, tudo tem um sentido, né. E daí tu trabalha já na logoterapia com isso. Isso, Aí tu começa a trazer já isso, pra. sim, eu trabalho com a minha abordagem é a logoterapia, né, de Viktor Frankl, né, e Viktor Frankl foi ele viveu no tempo agora fugiu o nome, gente. Nos campos de concentração. E aí ele passou por 4 campos de concentração, né, e ali ele percebeu, ele já trabalhava com adolescentes com ideação suicida, tá, com comportamento suicida. E ele percebia, assim, que quando os adolescentes tinha um para que viver, eles enfrentavam algumas coisas, inclusive a morte, inclusive essa ideia de querer tirar sua vida. E nos campos de concentração ele conseguiu perceber e ver que realmente aquele que estava ali naquele campo de concentração, né, o preso que tinha uma motivação, eu digo assim. Tinha, no caso, no livro dele, Em Busca do Sentido, ele traz até uma questão de uma pessoa que queria escrever um livro, né, de uma pessoa que estava alguém esperando lá do outro lado, né. Essas pessoas que tinham para que viver, ele até traz, que tinham para que viver, enfrentavam inclusive, as câmeras de gás de olhar ereto, né. Entravam nas câmeras de gás com uma oração na boca, que aí fazia um sentido pelo que viver, né. Então ele traz isso, a logoterapia ela entende que todos nós, seres humanos, temos um sentido de vida, né. Claro, e aí trazendo pra prevenção ao suicídio, a gente procura buscar esse sentido de vida, né. Olhar o que que faz essa pessoa viver, né. O que que a gente precisa resgatar esse sentido de vida dessa pessoa,
Então, são várias maneiras, a gente precisa, por isso, olhar para o significado que essa pessoa foi para ela, né? Talvez foi o grande amor da vida dela, né? Um pai, uma mãe, um significado muito grande, mas para ela, o que que ela trouxe de ensinamento? E a gente olha para isso, não desmerecendo tudo que essa pessoa viveu, todos os ensinamentos que ela trouxe. Que bacana. Gostou, mano? Acho que tu tem que conhecer mais do... Acho que o pessoal tá Gostou, conhecer Gabi? mais a logoterapia. Legal, legal. Não, Aham. não tinha, eu já tinha ouvido falar, né, na Uhum. universidade sobre, mas É né, muito aquele rápido, flash, né? assim, né? O flashzinho, eu lembrava disso do campo de concentração, onde aconteceram umas coisas Sim, ali. E tem holocausto. vários livros também que falam sobre esse campo de concentração Sim, de diferentes perspectivas, né, das pessoas. E é exatamente isso que tu falou, da questão de tu ter um porquê, sim. né? Ah, mas por que que eu faço isso? Por que que eu tô aqui? Isso aqui não é o fim, né? Sim. Existe um a mais lá na frente. E é isso que tu sempre tenta resgatar da Sim. pessoa ou até mesmo tu Até tenta criar, resgatar ou né? criar. Criar, porque a logoterapia, ela diz que a gente pode ver o sentido de vida por uma vivência, né? Por algo, ou criar, né? Por algo que tu cria, digamos, a pessoa perdeu alguém na vida, mas assim, a gente pode ver o que que ela pode criar, de repente, não sei se vocês já devem ter visto alguém que perdeu um familiar ou perdeu alguém na vida e de repente virou um ícone lá de, sei lá, uma cuidando de ONGs, resgatando crianças da drogadição ou adolescentes, né? Criam ONGs e viram, para elas aquilo ali virou um significado. Elas criaram aquele significado, né? Então a gente traz muito essa questão. E eu acho bem interessante isso. Não, achei bem interessante mesmo, cara. Uhum. Dentro dessa visão aí que tu trouxe, né? Mais É mais uma elaborado. paixão, né? Não É. posso falar muito, não posso falar muito. O Gabi tá quietinho ali. O Gabi tá Só quietinho. prestando atenção. Tá Uhum. quietinho. Mas daí tá, beleza. Pode participar, Gabi. Olha aí, Gabi, ela tá te chamando pra conversa, hein? Se Quando, surgir alguma dúvida, eu vou perguntar. Tá. quando tu traz, tá, beleza, vamos trabalhar aqui, vamos tentar resgatar ou vamos tentar criar, Uhum. né, na pessoa. Uhum. Essas pessoas, primeiramente, que vêm te procurar, tá? Como que é essa procura, assim, em si? Já é uma procura dizendo, meu Deus, vou me matar? Uhum. Ou tu vai percebendo, também já teve casos que tu foi percebendo ao longo que, não, olha, eu acho que essa pessoa tá indo num caminho que lá na frente ela possa poder Sim. cometer alguma... Tentar... Aconteceu já de várias maneiras já, tá? Não tem regra. Eu já atendi pessoas que nem eu te disse, né? Às vezes a gente Uhum. tem que ficar com o celular ligado, né? Às vezes tem que entrar em contato, né? Conversar ali, diminuir um pouco, né? O grau de ansiedade. Ó, dizer eu estou aqui, tá? Fazer um combinado, né? Ó, vou estar aqui, tá? Mas não vai fazer nada antes de me mandar uma mensagem, antes de me ligar. Então tem que ter essa conversa. E já aconteceu de pessoas chegar assim, ó, tá vindo essas ideias na minha cabeça, eu tô sentindo isso, tá vindo esse, não sei o que que é que eu tô sentindo. Tem pessoas que chegam dizendo, não sei o que que eu tô sentindo, mas eu vi que tu trabalha com isso, né? Eu não faz muito tempo que eu criei meu site e, né, eu tinha um pouquinho, tu vai ver que a psicologia antes era mais assim, restrita, Uhum. assim, a gente não podia, Não fazia nada, né? né? Até agora, né? Eles passaram pra nós o código de ética lá. Assusta, né? Código de ética, tipo assim, eu ficava olhando, meu Deus. Uhum. É, Ah, não pode isso, não pode não aquilo, pode isso, não pode um tá. monte de Mas coisa. na verdade é a interpretação, tá? Vamos lá, vamos entender isso, né? Então, assim, se a gente for ver a psicologia, porque o psicólogo que tá nas redes sociais, que tá no Instagram, tu não pode isso, tu tem que estar vestido assim, né? Tem todo um Hum, padrão de psicólogo, né? E ele limita muito, né? E a gente começa a pensar assim, daí eu peguei e não tinha site, e depois eu comecei a pensar assim, como é que eu vou trabalhar? Como é que as pessoas vão me conhecer? Eu tinha voltado recém do Nordeste, 2 anos faz que eu tô aqui. Como é que as pessoas vão saber que eu trabalho?
com isso sem eu me apresentar, né? É. E eu comecei a trabalhar com as redes sociais já lá, e depois vim pra cá, ficou mais forte e tal. E eu fiz um site e hoje as pessoas vêm por ali, tá? E ela já vem, eu vi que você trabalha com prevenção ao suicídio. Eu vi que você trabalha como é que é mesmo o nome? Daí às vezes eles trazem, né? Uhum. E aí eu trago e disse, trabalho, né? E aí eu digo assim, ó, eu não trabalho só com a prevenção ao suicídio, entende, Júnior? Eu trabalho com todas as dores que podem levar ao suicídio, né? Porque parece que falando assim eu atendo só, Quem tá se matando. não, Tá indo. né? Então, assim, pessoas, eu trabalho com todas as dores, né? Essas ansiedade, a depressão, os desamores, né? A ansiedade em si, que as pessoas dizem que tá com ansiedade, às vezes é só questões assim de ajustamento, né? Relacionamentos, né? Eu trabalho com casais, né? Os casais, e é muito boa a terapia de casais, né? Vem muita gente procurando terapia de casais, né? Adolescentes também, né? E trabalho também com essa questão de família, aconselhamento de famílias, né? Porque hoje às vezes os pais dizem, eu não consigo falar com, né? Que nem eu tinha dito, eu não consigo interagir com meu filho. O que que eu faço? Eu não consigo falar com meu filho. E aí eu digo assim, seja o pai, seja a mãe, né? Hoje, às vezes, os pais não estão sabendo ser os pais. E eu sempre digo, os filhos estão sendo os filhos, estão fazendo o papel deles. A gente que precisa ser e entrar nesse papel de pai, de dar limite, de cobrar, de estar ali para escutar, de ser amigo, de pegar e ir para uma praça, né, brincar, de tirar férias né, com as famílias, né? Então é isso. Não, eu pensava que era mais nesse aspecto, assim, que tu era mais, Uhum. né, voltada ao suicídio, eu acredito que é, mas também tu pega todas essas Todas essas dores. outras Aham. dores, né? Uhum. E sobre prevenções, assim, que tu, né, eu falo, o teu treino, né? Eu Uhum. faço exercício. Tu chega a passar, existe alguma semelhança, né, como eu posso dizer, Uma conexão uma conexão? total, Júnior. Total. Porque assim, ó, a gente é, não é só corpo, não é só mente, né? A gente é corpo, mente, espírito, e aí vai, né? Uhum. Vai além. Então, assim, eu preciso saber como é que tá essa saúde dessa pessoa. Como é que tá? Ela tá fazendo exercício? Tá caminhando? Tá, vai na academia? Não, eu não faço nada. Tô com dores, dores às vezes tem pessoas que vai para a clínica com muitas dores, dores insuportáveis, mas tem feito algum tipo de exercício? Não, não tenho tempo. Mas nem um tempo para natação, para uma caminhada, né? Então a gente entra nessa questão de alimentação também. Então a gente olha para todos os lados, né? E por isso que eu digo que eu gosto de ter parceiros, né? Eu gosto de trabalhar com parceiros, né? Com aquele fisioterapeuta, com aquele nutricionista, com psiquiatra, porque a gente precisa estar interligados, né? Porque nós somos esse ser, né, que se não tá bem psicologicamente, o corpo vai Vai sentir. sentir? Se o corpo, né, o corpo pode estar super bem, mas a mente não tá bem, né? Então a gente tem que fazer essa ligação. Mas então tu sempre dá essas dicas de, o exercício Total, físico, ele vai te ajudar, de certa forma, a melhorar, teu total. corpo vai ficar melhor, obviamente tu Tu vai gastar vai gastar energia. energia, vai pensar em Uhum. outras coisas, tem que Sim. focar no treino, né? Uhum. Então, Total. e outra coisa Pra te ter também, uma ideia, eu pergunto às vezes, ah, às vezes eu pergunto assim, o que que tu tomou no café da manhã? Que tu não, me conta, daí geralmente assim, né? Não, mas qual é o teu café da manhã? Não, mas eu tomo café. Mas como é que é o teu café? Como é que é o teu almoço? Tá, mas eu almoço. Não, mas me diz como é que é. O que que tu almoça? Toma água? Então, assim, a gente precisa olhar para um todo, né? Para um todo. Ah, mas eu tô sentindo isso. Como é que tá a tua respiração? Sente dor de cabeça? Então a gente faz uma investigação mesmo. Uma investigação mesmo.
sabe? Ah, mas quanto tempo faz que tirou? Olha pra te ver como a gente entra em tudo, né? Quanto tempo faz que tu não tira férias? Não, eu tiro férias uma vez por, faz uns 2 anos, faz 3 anos, eu não consigo mais tirar férias. Ou, eu tirei. E vocês fizeram o que nas férias? A gente, os meninos ficaram ali e a gente ficaram cada um no celular, né? Então, assim, a gente investiga tudo, porque é um todo, né? E existe também essa questão espiritual, assim, voltada, ou tu não chega a entrar Eu nessas questões, assim? Sim, eu costumo dizer assim, como a minha abordagem, ela é o que o ser humano te traz, né? É fenomenológica existencial. Então, é o que o ser humano te traz. Então, para ele faz sentido o espiritual, a religião em si. A religião faz sentido para ele. Então, eu não posso desconsiderar isso, né? E o que que é espiritual? Para mim, eu sou espírita, eu não entendo, eu não acredito nisso. Então é o que faz sentido para ti. Não posso botar as minhas impressões, os meus valores, as minhas convicções, o que eu penso na pessoa. Então vai muito do que é para ela. Qual é a demanda que ela tem sobre aquilo e tu vai O que que trabalhando ela em cima. pensa? Isso, Sim, isso. nós teve um período aqui, que, enfim, com a minha mãe, que minha mãe entrou num estágio depressivo, assim, muito, muito forte, muito forte. E eu não conseguia levar minha mãe no psicólogo, porque ela Uhum, não queria. E não tinha mais Cristo que fazia que a mulher, né? E daí eu tentei, não, então vou tentar, né, como filho, ajudar de alguma forma. uhum, E isso que tu traz é muito importante, e é como eu olho também. Pra mim tem três áreas, tá? Que uhum, é fundamental, que é o corpo, né? Que é a tua mente, que é teu espírito. uhum, Eu tento começar sempre por aquilo que a gente vê, que é o mais fácil. uhum. É muito mais fácil eu conseguir consertar alguma coisa que eu vejo do que eu não vejo. O teu psicológico, ele é muito mais difícil. Sim. Ele é muito mais complexo. E por isso que às vezes é muito deixado de lado, né, Júnior? Porque eu não tô É, vendo. é muito mais complexo o teu psicológico, tá? E a questão espiritual, então, é muito mais. Total. Então, o que que eu olhava e falava, mãe, primeiro vamos focar, vamos começar a treinar, vamos comigo, vou te levar, daí eu Sim, comecei a levar ela na academia. uhum. Ela começou a treinar, Ai, daí que contratei um bacana. personal trainer e tal, e minha mãe sempre tinha na cabeça, ela chegou e ia quase 150 quilos, assim, minha mãe ficou Uhum. num estágio muito depressivo e descontava na comida, né, que a comida Sim, era o prazer que ela sentia na vida, assim, na sim. verdade. Uhum. E daí a gente começou a treinar, e academia, e personal, e daí toda a galera lá abraçava ela começou a se sentir bem, daí já começamos a comprar umas roupas novas pra ela, já começou a se sentir melhor ainda, mas trabalhando sempre naquilo que a gente via. Sim. É o Uhum. corpo, vamos trabalhar aqui. Uhum. E parece que automaticamente o psicológico dela começou a melhorar. Uhum. Uhum. Começou a se sentir melhor, porque o O teu corpo ânimo, né? trabalhando Uhum. bem, o teu cérebro vai trabalhar bem e Uhum. os hormônios do prazer vão começar a te levantar, Te levantar. te Uhum. deixar mais animada, Uhum. com mais vontade. Passou esse período, ela começou a ter mais assim, ó, contato com a questão psicológica. Uhum. Ainda a gente não conseguiu chegar nesse nível, né, de psicólogo e tal, mas só que ela emagreceu 40 e poucos quilos Uau. sem fazer cirurgia, que ela sempre achava que tinha que fazer, sem fazer bariátrica, sem fazer nada. Então tu vê que o quê? Se tu focar primeiro, foca no corpo, foca nessa disciplina, né? E buscar mais ainda uma ajuda psicológica, dá pra Sim, sair, com certeza. né? Sempre dá. Dá pra sair de lá, não Sempre dá. é essa vida, né? Eu lembro que eu falava, conversava muito com minha mãe, que aquilo ali não era aquilo ali que a gente foi criado pra ser, né? Eu creio em Deus, né? Eu Uhum. sou cristão, como eu te comentei. Então eu acredito, meu, Deus não quer isso pra gente. Não. Deus não quer que a gente viva com um pensamento de que nada mais vale a pena. Sim, Poxa, minha vida não vale mais a pena, não tem sentido. Todos nós temos um sentido. Se a gente está vivo, é porque existe um sentido, com certeza. né? Se eu tô aqui agora, porque Deus acredita em mim de alguma forma que eu tenho alguma coisa para fazer. Porque se ele não quisesse, de repente, né, ele vinha e me fulminava, né, pela fé que Uhum. eu tenho. Uhum. E eu acredito que as pessoas, independente da fé, independente da religião, cara, tem um sentido maior. Com certeza. A vida é muito mais complexa do que a gente interpreta, né? Da forma que a gente está interpretando. Talvez é a Uhum. nossa interpretação que não está
bem alinhada com o que realmente é a vida, né? Uhum. Quando tu traz a vida a coisa mais importante, a vida é a vida, né? Por Sim. ela só. Sim, sim. E é bem interessante isso que tu traz, porque é que nem Frank eu dizia, né? Se tu tem um para que viver, tu vai viver, né? Vai enfrentar as coisas, né? Mas precisa buscar também isso, né? E será que se eu ficar parado, se eu ficar ali, eu vou achar esse? Porque a decisão é tua, as escolhas são tuas, né? Então, a gente é um ser de liberdade. Nós temos uma liberdade, né? Mas uma liberdade de escolha, né? Mas essa liberdade de escolha até onde vai, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha também. Tu tem essa liberdade, né? Mas é bem paradoxal, né? Essa liberdade de escolha. E aí eu preciso saber quais as minhas escolhas que eu quero, né, para a vida, né? A gente sabe que tem as consequências, né, das Mas, escolhas. e parece que as nossas escolhas, querendo ou não, elas começam a nos aprisionar, Em de alguns certa momentos, forma. né, em alguns Porque a gente momentos, escolhe, tudo aquilo que a gente escolhe, a gente deve deixar de lado alguma coisa. ou você escolhe É isso isso, ou é aquilo, aquilo. né? São as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui hoje. A vida é uma eterna escolha. É uma eterna escolha, você pode ter certeza. Quando tu estudava, tu podia estudar ou podia matar a aula, né? Tu podia trabalhar depois, ou tu podia deixar de trabalhar e ficar ali sentado, né? Mas aí quais as consequências, né? Então, assim, eu podia fazer psicologia depois lá, né? Ou podia ficar ali sem fazer nada, né? Na vida boa ali, mas eu quis entender, quis estudar mais, né? Eu podia fazer suicidologia ali, foi uma escolha minha, entender que dor que as pessoas estavam sentindo. Ou podia simplesmente dizer, isso não me pertence, né? Eu vou fazer só psicologia para mim, só para mim, né? Mas Uhum. então são escolhas, né? Hoje eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguém que percebe assim a evolução dela mesma, ela se percebendo a evolução. E eu costumo sempre fazer uma retrospectiva, né? Uma linha da vida ali. Como é que tu chegou? Como é que tu estava? Então, assim, esse livro ele traz muito isso, né? Vozes do Sofrimento não é por acaso. Ele traz relatos de pessoas nos sofrimentos, né? E quando elas se viram com vontade de tirar a vida. E por que elas não tiraram? Então, esses relatos aqui são de pessoas e elas no início elas até queriam se identificar. Eu achei por bem não identificá-las e manter só a idade, gênero a qual elas se identificam, mas elas queriam inclusive se identificar para quê? Porque elas percebem que a gente falando, trazendo, elas conseguiriam ajudar outras pessoas. Ah, que bacana isso, né? Nossa! E para te ter uma ideia, é um projeto bem legal do qual eu participei, assim, e pegou um pouco ali da enchente, sabe, Júnior? Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, essa enchente que a gente passou, e eu fiquei muito abalada psicologicamente, porque eu comecei assim a criar um grupo de psicólogos para atender, né? Porque no início a gente acho que não tinha muita noção do que ia acontecer, né? Tá, começou as enchentes ali, e aí eu peguei e criei um grupo que eu tenho pessoal, meus colegas de Pernambuco, de João Pessoa, né? Colegas em São Paulo ali, né? E aí eu criei um grupo e o pessoal quiseram fazer esse grupo assim para poder atender outras pessoas e nessa situação que estavam, né? Só que a coisa foi muito grande. Foi algo que a gente nunca passou, né, Júnior? Nunca, Que não. foi aquilo? Ninguém entende nada. Não, é algo é algo que a gente Surreal. não É. entende e que quem vai, quem viu, acho que assim, de outros estados, assim, só quem estava aqui para ver Não, mesmo, né? ninguém. E sentir, Surreal. e sentir o que a gente sentiu. Então, assim, eu criei esses grupos e ia pensando que eu ia ajudar, assim, também, atender essas pessoas que estavam ali sofrendo. Eu não conseguia atender. Eu não estava bem. Então, a clínica onde que a gente tem a Recriar, ela pegou na recepção, né? Ali na 1º de março ali.
E a recepção, ela ficou interditada, então foi desligado luz, elevadores, a gente ficou ali 30 dias sem, né, sem chegar ali, sem poder trabalhar. Mas não foi por isso, né? Mas por ver aquelas pessoas na situação que elas estavam, né? Eu cheguei a sair de casa porque a água chegou nas laterais e o meu medo era ter que sair de barco, né? Não ter como, porque a gente Sim, ficou sem luz, sem água. sem água. Alimentação, a gente não tinha o hábito de comprar, fazer Fazer compras rancho. grandes. A gente compra para hoje, para comer hoje. Então a gente não tinha. Eu comecei a ajudar o pessoal nas enchentes, indo para os abrigos, né? E eu sempre digo assim, o ser humano é incrível, né? Porque assim, é nessas horas que tu vê o melhor do ser humano e o pior E o também, né? pior. Porque teve aquelas pessoas que se doaram completamente, mas também teve aquelas pessoas que naquela situação conseguiram tirar, roubar, entrar nas casas, né? Então, naquele momento, eu estava impossibilitada psicologicamente de escrever. E eu pensei, eu vou parar de escrever, não vou conseguir. E eu tinha um tempo para escrever, eu tinha que terminar até dia 30 de junho para poder cronometrar, porque eu queria em setembro lançar ele, Sim, né? Setembro setembro. lançar ele, que eu vou agora para a Bienal, dia 5 agora eu vou para a Bienal de São Paulo para o lançamento dele. Só que quem disse que o psicológico ajudava? E eu lembro que eu fiz um story e botei no meu Instagram, tipo, que sentido faz agora eu escrever? Acho que não vou continuar. E eu recebi uma enxurrada de mensagens, tu não tem ideia, né? Assim, o meu filho, o que que foi, mãe? O que que aconteceu? Os meus amigos, o que que foi? Tu vai parar, não sei o quê. E eu disse, gente, cara, eu acho que eu preciso continuar. E aí uma colega deu a ideia e disse assim, porque tu, quem sabe tu pega os relatos. Eu disse, mas é complicado, né? Quem é que vai querer dar os relatos, assim? Gente, mas eu mandei, né, para as pessoas. Na mesma hora, eu recebi relatos, assim, incríveis, incríveis. E, assim, aquilo ali me deu força, porque eu entendi, assim, que esse é o que me move. Vá. E eu precisava. E aquilo ali parece assim que foi ligado o motorzinho, sabe, Júnior? Eu comecei. Tirou o cansaço. O psicológico voltou. Aham. Eu sentava de bobeira. Eu fazia 2, 3, 4, 5 páginas. Assim, eu, caramba, porque é isso. Esse é o que me movimentava, o que me movia, o sentido para mim, né? Eu precisava dar voz para essas pessoas, né? Então, eu trago assim que o meu respeito por essas pessoas, pelas palavras que estão aqui, né? Porque elas colocaram as dores dela para poder possibilitar outras pessoas a poder falar mais sobre essas dores, né? Passar para outras pessoas o que que elas, outras pessoas escutarem também e ajudar, né? Eu acho muito bacana. E pro pessoal também que tá nos escutando aqui, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? Essas pessoas, elas conseguiram ter esses relatos e ajudarem outras pessoas porque em algum momento da vida elas pediram ajuda. Em algum momento elas entenderam que aquele sofrimento, aquilo que elas estavam vivendo, não é algo para a vida delas. Não é a forma que elas queriam enfrentar a vida e aquilo não fazia parte da vida delas. Elas quiseram, de alguma forma, partilhar e compartilhar e pedir ajuda. E é isso que você tem que fazer. Se você tem esses pensamentos, se você já passou pela tua cabeça isso, se tu tá sendo atormentado, né, por todos esses pensamentos, peça ajuda. Porque tu pedindo ajuda, lá na frente, tu vai conseguir ajudar muitas outras pessoas. Com certeza. E Porque olha que foi lindo, isso, né? porque foi isso que eles acabaram de fazer. Exato. Em algum momento eles te pediram ajuda, em algum momento eles foram atrás de alguma forma de sair daquele buraco Uhum, no qual eles sentiam aquela dor que eles sentiam. uhum. E hoje quem está sarando essas dores de outras pessoas, eles mesmos, Eles mesmos. né? A importância disso. E eles têm orgulho de dizer isso, né? Sim, Eles não têm vergonha de dizer, olha, eu tô aqui, tô me abrindo, né, possibilitando outras pessoas a trazer
Porque às vezes a vergonha de a culpa, né? Às vezes leva ao suicídio a vergonha, a culpa, né? Aquela coisa assim de se sentir culpado por alguma situação, né? Um medo. O medo é uma das coisas também que pode levar ao suicídio. Então, assim, as pessoas, elas chegaram em algum momento com dores que elas também não entendiam o que era que estava acontecendo. Porque, como eu falei, o ser humano foi feito para sobreviver, né? Desde que o mundo é mundo, né? É a caça pela sobrevivência aí, né? Uhum. E aí, quando se vê, elas mesmas traziam assim: o que é que eu tô sentindo? Que eu tenho vontade e passa em alguns momentos isso na minha cabeça. Então, quando a gente diz assim, não é que elas querem tirar a sua vida, né? Realmente, tem muitas frases de efeito, sabe, Júnior? No Setembro Amarelo a gente vê muito isso, tá? E por isso que às vezes eu fico meio. Eu acho que tu vai pegar isso muito, com o psicólogo, assim, eles se preocupam muito com esse efeito Setembro Amarelo, sabe? Porque sai muita gente falando e fazendo eventos e fica muito no evento, muito no Setembro Amarelo. E às vezes palavras são ditas, coisas são escritas e que às vezes não faz sentido para aquilo ali, né? Então, às vezes não pode afirmar que aquela dor vai passar, que não tem como afirmar, mas você pode estar ali, né? Pode conversar mais, né? Então, a gente tem que ter mais respeito, né? O Setembro Amarelo é sim uma forma da gente conversar sobre isso, sobre a prevenção ao suicídio, mas ela tem que ter com respeito, né? Tem que ter com responsabilidade também, né? É muito perigoso, às vezes, a forma como é falada, né? A forma como é exposta, às vezes, né? Às vezes vem leigos, né? E botando frases de efeito, né? E às vezes a gente sabe que em algumas vezes as palavras faladas, né, da forma como é falada, às vezes pode impactar muito, né? Ah, isso é verdade. Né? E Pro bem ou pro mal. pro bem ou pro mal. E se a pessoa já está numa situação, Uhum. próprio relato que eu falei aqui. Uhum. Eu me criei em escola pública, então, tipo assim, cara, era Exatamente. zoeira o tempo inteiro, entendeu? Uhum. E mas só que numa dessas zoeiras, que parecia que eram palavras normais de falar para um Aham, colega, foi essas palavras que acabaram afetando ele num nível que ele não achou mais sentido para aquilo ali, né? É. Hoje tem muito aquela história, né, Júnior? Os jovens são cheios de mimimi. Isso tem Os bastante. adolescentes são cheios de mimimi. Mas será mesmo, gente? Né? Será mesmo? Porque nós sabemos que nós, enquanto adolescentes, eu falo por mim, minha adolescência não foi assim. Foi totalmente diferente. Os jovens hoje é outra realidade, né? Os adolescentes hoje passam por uma enxurrada de informação, uma enxurrada de cobrança e de querer catalogar, né? Então, assim, eles têm que se sobressair, né? Eles têm que ser melhor. Às vezes tem escolas medindo, né? Medindo as notas ali, vendo quem é melhor, né? Então tem muito disso, né? Então é diferente os adolescentes. E Eles que passam hoje, por outras e hoje a gente está situações. muito mais em evidência, né? Total, É o total. tempo inteiro em evidência, o tempo inteiro em evidência. Cometer, como a gente falou aqui no podcast antes de começar, que é gravado, né? Uhum. Hoje ainda a gente está fazendo um podcast gravado, Uhum. não é ao vivo e tal. Uhum. Porque, poxa, qualquer coisa que a gente falar aqui repercute. Aham. Então, se qualquer coisa que imagina agora um adolescente que tá ali, ó, a mil, Sim, e ele também tem essa percepção. total. Qualquer coisa que ele falar vai ser cancelado na escola, porque em questão de segundos um vídeo dele vai estar circulando pela escola inteira, ou ele não tá tão popular, é muito mais evidência, né? Então, se existe muito mais evidência, existe muito mais pressão. Pressão. E é isso que não tá Não tá sabendo, batendo não aí, né? tá batendo. Os pais às vezes vêm e dizem assim: mas aconteceu, ele fez isso, fez aquilo. E aí às vezes eu digo assim: gente, hoje a pressão é muito grande. Antigamente existiam as brigas no colégio, Júnior. O que que acontecia? No máximo, tu ia para casa e se resolvia ali, né? Ou às vezes um pai ou a mãe ia lá falar na escola, e no máximo.
Ou no outro dia tu já ia ali, na outra semana tu já tava conversando com aquele que brigou, com aquela colega que brigou, daqui a pouquinho tu já era a melhor amiga, E já né? foi. Hoje não. Por que que hoje não? Porque hoje nós temos isso aqui, ó, né? Nós temos o celular, tudo é gravado. Eu sempre digo, hoje aconteceu alguma coisa, uma briga na escola, né? Um esbofetou o outro, ou espancou, ou vai parar lá no Jornal Nacional. Eu sempre digo isso. Então, assim, a exposição é muito maior por conta disso aqui. Nosso tempo não tinha isso aqui, não tinha o celular, né? Então, por que que hoje tem muitas essas a repercussão, tem o cyberbullying que a gente fala, né? Que aqui, às vezes filma aqui e repercute para toda a sala, para toda a escola. Daqui um pouquinho, tu não sabe como, mas tu já está em toda a escola, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nossos adolescentes estão muito expostos. Logo, né? Eles também se sentem mais inibidos ali, também se fecham mais, né? Hoje tem adolescentes que, com a pandemia, né, eles tiveram que ficar muito reclusos, né? Ficaram muito tempo aí fechados. Alguns não conseguiram voltar e interagir, socializar. Como é que a gente quer que eles vão para interagir, jogar futebol, se eles não tiveram isso? Nosso tempo a gente teve esse período de brincar, de sair, de conversar, de ir em barzinho, sei lá, não barzinho, né, que é adolescente, mas Uhum. sei lá, sair. E eles não tiveram isso. Então, logo, eles nem sabem às vezes interagir. Ah, meu filho não sabe conversar, não gosta de estar com os amigos, não gosta de sair, não gosta de estar com a família. De que jeito? Eles, na adolescência deles, eles tiveram que ficar presos, né? Então, assim, se a gente for pegar, tem adolescentes que às vezes não conseguiu ir para a escola, voltar para a escola. Isso são fatos, gente. A gente acha que não tem, mas tem. Mas estão muito aí, às vezes, camuflados, né? Muitas situações assim que as pessoas não sabem, adolescentes às vezes não sabem demonstrar amor, demonstrar carinho, né? Mas a gente está numa sociedade mais fria, né? Mais assim, eu demonstrar amor às vezes é uma demonstração de fraqueza, né? Demonstração de que, aquilo ali tá se expondo, tá falando, né, de amor. É feio falar de amor hoje, né? São muitas situações, né, Júnior, que pode levar a essas Bastante. tristezas, essas dores, né? Bastante. Eu acho que, na verdade, também, eu tinha comentado aqui com o César Carnal, que a gente gravou um episódio, Uhum, que antes parecia que a gente, como tu falou, é mais estimulado. Ou a gente fazia, ou para mim comunicar com alguém, eu tinha que ir lá e conversar com aquela pessoa, uhum, entende? uhum, Então, junto com isso, vem várias outras atribuições nesse uhum. contato, querendo ou não, direto com alguém. Por quê? Naquele contato direto com alguém, tá sendo mais humano possível. Tá sentindo a pessoa, tá Sim. sentindo o cheiro da pessoa, tá Uhum, trocando olhares com a pessoa. E a gente sabe, principalmente agora, né, tu psicóloga e eu estudante de psicologia, que o nosso corpo ele fala muito, uhum, né? uhum, Então a forma que a gente vai interpretando as coisas, que existe essa troca entre nós, não é uhum. só pela fala, mas Sim. pelo que o nosso corpo está falando também. Uhum, Então se a pessoa começa a perder isso, sim. perder, e de repente larga ela lá no meio, como tu falou, teve a pandemia. Aham. Então a pessoa não teve Ela isso. nem se reconhece, né? Nem Então sabe tu quem ela é. largou, e agora? Aí a pessoa nem sabe se a pessoa tá olhando pro lado, se ela tá querendo estar interessada no assunto, se a pessoa tá olhando pra ela porque ela tá gostando. Será que tá olhando pra mim porque gosta de mim? Será que tá olhando pra mim porque eu sou feio? Será que Aham. já é um turbilhão de Sim. informações que tu não soube lá atrás peneirar pra É, saber o que que era isso, o exatamente. que era aquilo, né? E hoje com as redes sociais é muito mais potencializado Uhum. a gente denegrir, né, parece. Sim, é muito fácil, né, a gente É, colocar lá palavras e sei lá, e às vezes tu bota alguma coisa, já acha que é para aquela já pessoa, acha que né? já é uma Nossa, é uma indireta, já é indireta. isso, já é Já aquilo. vira uma briga, já vira uma coisinha assim, né? É Como. bem complicado, é bem complicado. É algo que a gente está vivendo também que é novo também para Uhum. nós, em saber Sim. interpretar e saber olhar para esse mundo
com os olhos deles, né? Uhum. Porque como eu olho, e como a gente falou que, suicídio e tal, eu tive várias fases na minha vida. Teve fases já que eu olhei pro suicídio e pensei, quer se aparecer. Uhum. Uhum. Entendeu? Tipo assim, Sim. passou já isso, falando, poxa, fulano lá tentou se matar. Não, esse aí quer chamar atenção, né? Esse aí quer se aparecer. O que que ele quer fazer isso, fazer aquilo? E tu acredita que ainda tem gente que pensa nisso, Júnior, sabe? Pensa assim, Uhum. E aí eu digo assim, em pleno século XXI, a gente não pode pensar assim. não, eu acho que a gente pensa até onde até acontece. Mas às vezes quando acontece, daí já é tarde demais, Uhum. né? Porque, Uhum. como eu falei, na minha época lá, que esse relato que eu falei, 16 anos, pra mim aquilo ali Marcou, né? marcou. Mas mesmo assim, sabe quando ficava aquela coisa assim? Cara, Aham. e se aparecer aí pra Sim. incomodar? Porque se quisesse mesmo, tinha Tinha feito. feito. E isso é uma das É primeiras isso aí. frases que tu escuta. Ah, mas se ele quisesse, Se ele ele tinha feito. tinha se trancado, tinha feito. É Gente, isso aí. cuidado. Sejam responsáveis pelas palavras que vocês tragam, tá? Como a gente falou aqui, às vezes as palavras ditas assim pode causar um sofrimento muito grande na outra pessoa e a gente às vezes não tem noção. Então, assim, a gente não. Eu sempre digo assim, empatia, né? De novo, aquelas palavrinhas que eu sempre falo, né? As palavrinhas da moda, né? Assim como procrastinação, gratidão, né? Eu não digo muito obrigada, eu digo gratidão, né? Uhum. Assim é a empatia. O que que é empatia? É estar no lugar do outro, né? Mas assim, será que eu estou no lugar do outro mesmo? Será que eu consigo estar no lugar do outro? E eu te digo, não. Não consegue. A Tem uma gente. frase do Pequeno Príncipe que eu adoro, que é: tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? Uhum, E cativar não quer dizer só na questão romântica da coisa, né? sim, Mas a tua palavra sempre cativa, uma palavra boa, uma palavra de conhecimento, um sim, conselho. Então tu tá cativando aquela pessoa, então tu é responsável pelo que tu fala, né? Pelo que tu exato. transmite. Aham. E isso, a responsabilidade que a gente tem, né? De novo, as escolhas, as responsabilidades que nós temos com a gente e com o outro também, com o que a gente fala também, né? Porque é muito simples jogar as palavras ao vento e aí quem pegou, né? E aí, mas como é que vai impactar essas pessoas, as outras pessoas? Como é que eu sei se tem alguma pessoa ali que tá, né, que pode pegar e aquilo ali para ela? Não, mas ela pegou e tipo, azar, é isso mesmo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter essa empatia. E aí, falar de empatia não é estar na pele da outra, que a gente não consegue. A gente pode se aproximar dela. A gente pode sentar, eu sempre digo, tu não consegue sentar na cadeira da pessoa, da mesma pessoa. Tu não consegue Dois corpos sentar. não ocupam o Não mesmo ocupa o mesmo espaço. espaço. Exato. Mas tu pode sentar ao lado. Tu pode sentar ao lado, tu pode se aproximar da dor dela. Tu pode oferecer ajuda, oferecer os seus ouvidos. É isso aí. E sabe qual é a grande questão também da palavra empatia que a gente fala? É eu me colocar no lugar do outro. Então eu continuo no centro. Aham, é eu, né? Aham. É eu, Cadê mas a doação aí, né? Cadê o olhar pro eu vou outro? empatia é eu me colocar no lugar do próximo. Tá, mas aí é tu de novo o centro. Uhum. E nessa troca não é tu o centro, é outra pessoa. Ela que é o centro. Então, Sim. como exatamente isso falou, né? E a gente compartilhou aqui, não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Não Uhum. tem como duas dores serem a mesma dor. Sim. Mas eu passei por isso e eu não quis fazer. Eu nunca É, pensei em fazer isso. é. Entende? É isso aí que acontece. É a Não, mas eu coisa bem passei por uma pior. traição. Eu passei É, por uma traição. Alguém, né, alguém fez isso na minha família, alguém me traiu, né, e eu nunca pensei em tirar minha vida. Gente, mas assim, e aí a gente volta àquela história que a gente estava trazendo, né? Aqueles fatores. São multifatoriais. Então, assim, às vezes o copo da pessoa. Eu tenho uma colega minha que ela sempre fala isso. O copo da pessoa já tá ali, cheinho. Às vezes foi aquela gota d'água que fez transbordar, né? Então a gente precisa cuidar para esse copo não transbordar. E é nossa responsabilidade. Se ele impacta tantas pessoas, se nos impacta, né?
Eu sempre lembro, né, como é que é o nome dele? Da banda do Charles Brown Jr., O Chorão. é Chorão, mas o outro também que se suicidou. Como Esqueci o é que é o nome nome? dele agora. Eu esqueci, eu tenho ele aqui no livro, mas Tem esqueci o ele. nome dele. Na hora a gente esquece, né? É. Mas tá. E aí ele se suicidou. E aí o impacto que trouxe aquilo, sabe, pra mim. E escutando, vendo que era uma banda, é uma banda do qual eu gosto muito, né? E aí eu ficava pensando, né? Que dor é essa? Que dor é essa? O que sentia, né? E a rede de apoio, né? Então, assim, a dor dele deveria ser muito Acho grande, que é né? Champion, né? Champion, Isso aí. Champion, isso, Champion, É Champion. isso que eu tava pensando agora. É, eu tava aqui, tava Ah, tentando lembrar, mas não veio. Mas assim, a gente para e pensa, que dor é essa, né? E a gente não consegue se aproximar. A gente pode tentar aí, né? Mas a gente não vai conseguir. Porque nós somos outras pessoas, né? Nós outras temos outras, interpretações, outras né? subjetividades. Outra vida, outras rede de apoio, outras pessoas que nós convivemos, outra cultura, né? Não tem como a gente nem dimensionar, né? Exatamente. Uhum. Olha, já passaram acho 2 horas, né, Gabi? 1h32. 1h32, né? A gente começou mais tarde, né? A gente falou Verdade. A bastante. gente conversou Por isso que a gente falou bastante, a bastante, gente viu. né? Não, porque eu olhei aqui agora e é 8h25. Eu achei que a gente tinha começado às 6h30, mas não, a gente começou mais tarde um pouquinho, né? Isso aí. Muito boa conversa, muito boa mesmo. Acredito Muito que a bom. galera que tá nos escutando, vai nos escutar aqui, já agregou muito, tá? Que bom. Principalmente essas questões da gente ter um pouco mais de responsabilidade por aquilo que a gente fala e saber de alguma forma entender ou buscar entender, né? Porque a Uhum. gente nunca vai conseguir chegar, É, né, no sofrimento do outro. E a gente sempre ter ser um braço, né? Um braço de apoio, um braço isso de aí. ajuda para levantar essas pessoas que não se sentem bem. E retomando aqui, se você passa por isso, se você tem algum tipo de pensamento, se você acredita que isso pode ser algo que vai te levar a algo pior ainda, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque pessoas lá na frente necessitam que hoje você peça ajuda para que elas consigam pedir ajuda lá na frente, tá? Queria que tu falasse alguma coisa, se fosse essa última frase que tu pudesse falar agora Ai, para a gente. galera, Nossa, que vai ser eu falo colocada. tanto que falar em uma frase é difícil. Mas eu acho assim, ó, que não é romantizar, tá? O suicídio, mas é assim, entender mesmo o quanto nós temos é o nós estar junto com o outro, o quanto nós precisamos olhar para o outro. E eu trago até na dedicatória, que é com muito carinho que eu coloco, que você seja essa pessoa que possa oferecer, tá, o seu olhar, tá, os seus ouvidos, o seu abraço e principalmente o seu respeito. É com esse olhar, é esse convite, tá? Um convite de respeito, de acolhimento, de empatia, verdadeiramente empatia, tá? Pelo outro que a gente precisa ter mais. E muito amor, né? Muito amor. Que a gente não tenha vergonha, né, de falar de amor, de demonstrar amor para com o outro, para o nosso colega, para o nosso amigo, para aquela pessoa que está passando ali por alguma situação, né? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, né, a logoterapia ela traz isso, que nós somos seres que em algum momento vai passar por culpa, tá? Um sofrimento, tá? A morte, né? Então, em algum momento nós vamos passar por isso, é inevitável, é inerente ao ser humano. Mas aí como a gente vai passar por isso, né? Então, em algum momento nós seres humanos vamos passar, mas a gente precisa nos respeitar também, né? Nos acolher, saber que a gente precisa estar bem também para poder cuidar do outro, né, Júnior? A gente até não É. trouxe essa questão, mas é muito importante, gente, porque para mim cuidar do outro eu preciso estar bem. Então, assim, é um olhar, é um convite para se olhar também, né?
automaticamente a gente até trouxe essa questão, né? Se não está bem, se perceber que não está se sentindo, que algumas vezes vem algum pensamento, busque ajuda, procure a tua rede de apoio, um familiar. Ah, não tem um familiar que possa te ajudar, busque um professor. O professor é uma rede de apoio muito boa, né? Ah, é religioso, é uma fé que tu tem aí, busque sei lá, um padre ou alguém assim da religião, também é um apoio, também é uma rede de apoio. Então a gente precisa buscar, mas fale com alguém, tá? Sempre vai ter aquela pessoa que vai te escutar. Vai ter alguém, né? Que possa emprestar esses ouvidos. É disso. Coisa boa. Zanete, como é que a gente te encontra? Quais são os seus hashtags? Tu falou que tem um site também. Sim, Como é que então, é pra galera te encontrar? eu tenho o PC underline, né? Zanete Grams, né? E acho que é isso, o Instagram, né? E o Uhum. site também, Zanete Grams. Zanete Grams. Uhum. Quero agradecer aqui também ao Gabriel, a SMK, que trazem toda essa estrutura para cá, microfones, câmeras, fazem a edição de vídeos, fazem meus cortes, tá? É uma galera completamente comprometida e profissional. Se você tem esse desejo, se você tem esse anseio de começar a ter essa iniciativa de gravar podcasts, chamem eles. Façam um orçamento sem compromisso, que vocês vão ser super bem atendidos e às vezes os valores podem até te surpreender, tá? Agradeço muito ao Gabriel, te agradeço muito, Zanete, Obrigada por eu. aceitar esse nosso convite. Esse livro vai ficar para mim? Vai! Depois eu autografar. Ó, que vai ter aqui no Donação Educa Mais agora o livro da Zanete. Se você tiver interesse em ler, ele vai estar aqui no nosso acervo, disponível para vocês, tá? Porque tudo aqui é sobre compartilhar e trazer vida. E que lindo projeto. Dou os parabéns, eu já tinha dado os parabéns. E, Júnior, que iniciativa maravilhosa. Por mais pessoas assim, que olha livros de qualidade, que levam mensagem, livros para te aprender e muito mais, né? Sem contar o lugar, o ambiente muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Maravilha. E é Obrigada. isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!